Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre como economizar na Páscoa, que neste ano vai cair no dia 20 de abril, um domingo. Por isso eu estou aqui com o José Augusto Ruas, coordenador de economia aqui da Facamp, que vai trazer algumas dicas, né, para economizar na hora da compra dos ovos de Páscoa, né? Professor, como falei, a Páscoa está chegando, né? Quais os melhores conselhos, as melhores orientações para presentear familiares ou até mesmo amigos sem exagerar no gasto? A principal atitude que a pessoa deve fazer é fazer um planejamento antes de ir às compras? Ah, com certeza, né? A primeira coisa é sempre essa, né? Os eventos extraordinários, né? Como Natal, Páscoa e outros eventos, né? Eles sempre envolvem gastos adicionais no nosso orçamento, né? Então é sempre um planejamento para isso, é sempre fundamental. A Páscoa nos engana muitas vezes, né? Porque parece, vou comprar um ovinho, vou comprar um chocolatinho, né? E aí, a hora que você começa a fazer a conta dos familiares, dos amigos, de quem você quer presentear, né? E começa a somar o valor dos ovos de Páscoa, você vai ver, no fundo, acaba saindo uma conta pesada. Então, sempre se programar, sempre separar, ou eventualmente nos meses anteriores, já guardar aquela reservinha para quem tiver a fim de fazer um gasto um pouco maior, presentear mais familiares, né? Fazer aquela reservinha é sempre importante. Também selecionar para quem vai presentear também isso é interessante já, né, nesse planejamento, né, professor? A Páscoa é um evento ao mesmo tempo religioso, mas também tem um aspecto, né, da infância e, né, dessa memória que você constrói na família, né? São eventos que para algumas famílias acaba se tornando muito importante, né? Tem as famosas brincadeiras de esconder o ovo, né? São coisas que em geral solidificam os laços familiares que podem se estender só aquele núcleo familiar mais próximo, né? Os pai, a mãe, os filhos e filhas, mas também eventualmente a sobrinhos, sobrinhas, netos e netas, né? Um evento de maior porte, né? Vamos dizer assim, com famílias enormes, né? Então, essa é sempre uma das questões fundamentais da Páscoa e o planejamento, né, desse tipo de gasto vem sempre a reboque. Definir um teto de gastos é interessante também, né? É sempre bom, né? Porque no fundo, de novo, é, se você vai despreparado para esse evento, isso é uma experiência também pessoal, né? De eu conversar com outros colegas, não é nem só o economista aqui, né? É saber que quando você chega, você assusta com o valor dos ovos, né? E os ovos cada vez mais com muitas opções, né? E quando você vai colocar no papel e na ponta do lápis, você acaba percebendo que é de fato um gasto extraordinário, muitas vezes muito caro. Então, estabelecer um teto e um limite é importante para você conseguir estabelecer aquele orçamento, aquele planejamento que a gente falou. Pesquisar antes das compras, comparar os preços, marcas, é interessante também, professor. Sem dúvida, né? A gente está no momento hoje, né, das possibilidades de consumo muito diferente de quando eu era mais jovem ou mesmo quando eu era criança, que a gente tinha aqui no supermercado ali do lado e escolhia o que estava à mão, né? Tinha dificuldade até mesmo de ir para outros supermercados. Hoje a gente tem muitas opções na internet, né? Então é muito importante que você combine essas possibilidades de trazer, de entrega na sua própria casa e de pesquisar os preços online. Mas aí é que entra de novo o planejamento, né? O planejamento não é só um planejamento financeiro, o planejamento também é um planejamento de tempo, né? Quanto mais você se antecipa em relação a essa compra, mais você garante que aquele ovo que você comprou na internet vai chegar antes, né? E que você não vai ter que brigar com o coelhinho da Páscoa depois. Então, pode dizer que a internet é uma aliada nessa questão de pesquisa de mercado? Certamente. Ela deixa de ser uma possibilidade se você deixar para a última hora, né? Então, usar a internet para ter o parâmetro de preço é fundamental, porque as variações de preço nesses itens, em geral, é muito grande para o mesmo produto, né? Então, é o tipo de pesquisa que vale muito a pena. Aproveitar as promoções é fundamental também. Em geral, elas vêm depois com ovo de pasta quebrado, né? Mas enfim, você ter essa chance também de procurar o que tiver online com preços mais acessíveis é sempre bom. Professor, se arriscar na cozinha, né, tentar fazer um ovo artesanal, é interessante também? É uma dica para o pessoal que está de casa ou vai depender de pessoa? Como que vai ser? Certamente depende da disponibilidade, né? Tem famílias que não têm essa condição, o tempo necessário para fazer.
né? Fazer o ovo de Páscoa em casa é uma questão econômica, né? Todo mundo aqui já sabe, acho que a maior parte de quem está assistindo a gente sabe que comprar uma barra de 1 quilo de chocolate sai muito mais barato de comprar um ovo de 1 quilo, né? Então fazer em casa é sempre uma atividade economicamente melhor, né? Mas você tem que saber fazer, né? Não vai se queimar no fogão se você não sabe fazer, né? A segunda coisa, né? Precisa das formas, precisa do equipamento, precisa considerar economicamente esse investimento que tem que fazer também, né? Agora, fazer em casa pode ter 2 desdobramentos interessantes. Tem famílias que acabam fazendo e vendendo ovos de Páscoa, né? Então, hoje, se você conseguir fazer e fabricar bons ovos de Páscoa, eu nos últimos anos tenho feito isso. Eu tenho comprado de vizinhos, de vizinhas, que tem aquele ovo de Páscoa gostoso, que tenha o chocolate diferente e que tem um preço muito melhor. Ao mesmo tempo, pode transformar também fazer o ovo de Páscoa numa atividade com as próprias crianças, trazer as crianças para dentro, né, e trabalhar, brincar com elas, transformar isso numa espécie de evento lúdico, né? Então, além de economicamente melhor, a Páscoa se torna um evento muito maior do que aquela data específica. Você falou das crianças. Levar ou não elas para comprar os ovos de Páscoa no mercado, nas lojas? Em geral eu tenho opiniões controversas sobre isso, ou dúvidas. Na verdade, é sempre legal você trazer as crianças para participar das escolhas, para elas também enxergarem, né, as diferenças de preço, poder explicar isso para elas, mas todo mundo sabe que nem sempre dá, né? É muito comum você ver as crianças dando aquele berreiro tradicional no dia que não tem o que queria comprar, né? Então, no caso dos ovos de Páscoa, justamente por conta dessa diferença muito grande de preços, eu acho que é melhor não levar a criança. Eu prefiro leva a criança lá para fazer o ovo, se for fazer, faz uma brincadeira legal no dia da Páscoa, transforma aquele evento num evento mágico, mas no dia da compra desse ovo é muito difícil, né? Porque, de novo, você vai estourar o seu teto, certamente, se você levar muitas crianças para comprar. Considerar outras opções de marcas é interessante também? Sim, com certeza, né? É muito difícil porque às vezes a gente nem sabe quais são os ovos que são melhores, o tipo de chocolate que vem dentro e tal, né? Tem marcas que são desconhecidas, né, de muitos de nós, mas em geral também as marcas mais famosas acabam cobrando um preço adicional, né, um sobrepreço por conta da marca, né? Então, muitas vezes você está pagando a marca quando você compra um produto, enfim, de marcas tradicionais, né? Então, esse tipo de balanço é sempre bom fazer no orçamento. Agora, enfim, tem que tomar cuidado também quando for comprar um produto, né, que chega lá, a qualidade é ruim, e estragar a Páscoa das crianças também não compensa às vezes. Então, testa. Às vezes vale a pena testar. Professor, outras opções, como por exemplo barras de chocolate, caixas de bombons, se o orçamento estiver apertado ali também é interessante, né, para não deixar também de passar despercebido a Páscoa, né? Eu acho que tem um simbolismo interessante, né, da Páscoa, que é a coisa do ovo, né, que se conecta indiretamente com as questões religiosas, etc., né, enfim, parte das famílias são mais religiosas, partes não são menos religiosas, não é aqui o meu ponto, mas o ovo acaba tendo um simbolismo em relação à Páscoa que não vale a pena abandonar por completo. Mas se você faz uma boa combinação, compra uns ovos menores, esconde os ovos menores, mas tem aquelas barras gostosas com preço menor, você pode fazer ao mesmo tempo o valor simbólico e o valor econômico convergirem. As crianças não vão nem perceber se elas forem pequenininhas. Família muito grande, se possível, dividir os gastos entre os familiares, entre mais pessoas. Com certeza, né? E aí essa é uma dica que é valiosa, né? Você tem uma família muito grande, eu mencionei há pouco, né? Então aquela família com avós e muitos filhos e muitos netos, né? Um monte de crianças, faz um evento grande. Chama todo mundo, divide os ovos, a cada criança vai ganhar um ovo, vai ficar satisfeita, vai brincar com os primos, com as primas, vai fazer aquela brincadeira de esconder o ovo, de fazer a caça ao tesouro, né? Vai dar certo e os gastos vão ficar bem menores. Se todo mundo tiver que dividir só os ovos dos seus próprios filhos, perde o aspecto da família como um todo e economicamente sai mais caro. Ter autocontrole para não sair comprando tudo que vê pela frente quando vai no supermercado, que vê aquelas fileiras dos ovos.
ter autocontrole é importante também, né, professor? Isso vale para Páscoa e vale para qualquer outra situação, né? O chocolate tem aquela coisa de vício também, né? Então, o açúcar do chocolate é muito viciante, né? E assim como outros produtos, tem gente que compra compulsivamente, né? É momento também de educar as crianças. Então, toma cuidado com isso, que sempre vale a pena. Professor, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, né, para o pessoal que quer economizar na Páscoa deste ano? Eu sempre gosto de enfatizar, como fiz aqui nessa nossa conversa, a questão das crianças, né? Eu acho que esse evento pode ser sempre muito mágico para as crianças, sempre muito lembrado dos laços familiares. Então, sempre vale a pena fazer algum tipo de programação, mesmo que você não tenha como comprar aquele ovo espetacular, aquela coisa gigante. Às vezes a gente acha que a criança quer um presente caríssimo, a criança quer afeto. A criança quer a brincadeira, a criança quer o amor. Um pequeno presente, uma pequena lembrança e os laços familiares. Fica aí a dica. Professor, muito obrigado por todas essas orientações e dicas de como economizar na Páscoa desse ano. Obrigado, viu? Olha, pessoal, não se esqueça de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis e uma feliz Páscoa a todos.